Existe uma razão para você não encontrar representantes no mundo. Você olhar para o mundo e não se sentir representado por praticamente nenhuma liderança, nem ninguém realmente que você olhe e diga, eu gostaria de seguir a visão dessa pessoa. Existe uma razão muito específica. É que essas pessoas estão perdidas em meio ao véu da dissonância. É um véu sutil, efêmero, que aprisiona lideranças visionárias em um sentimento de inconformismo, sentimento de não pertencer ao mundo. E elas se isolam. Elas não querem mais ir para qualquer churrasco, se relacionar com qualquer pessoa. Conversa frívola, bens materiais, status, prestígio, isso já não aquece o coração delas. Elas querem discutir coisas reais, o futuro, uma visão de mundo. Elas olham e veem o óbvio. O mundo não está pronto. Tem muita coisa errada. E elas querem falar sobre isso, discutir sobre isso, perceber isso. Só que elas não encontram espaço para isso. Por isso elas se isolam. É um dos sintomas desses líderes. É o isolamento. É ficar perdido num labirinto lógico de busca de soluções, mais conhecimento, pós-graduação, graduação, pós-graduação, graduação, de tentar aplacar esse sentimento de indignidade. E aí elas ficam prisioneiras nesse véu e começam a se sentir loucas. E que talvez esse óbvio seja só uma ilusão da cabeça delas. E eu não estou falando delas. Eu estou falando de nós. Eu estou falando de você que está me ouvindo agora. Porque eu sei que você se sente só. Eu sei que você já não se sente representado por essas lideranças que você vê no mundo. E você tem um chamado. E o mundo é mais pobre enquanto você não atender esse chamado. E eu sei que muitas vezes a insegurança e as vozes, os sussurros sutis que você ouve na sua mente te fazem ser dissuadido dessa visão de futuro de mundo. Esses pequenos sussurros ou as miragens de conformidade, como se você andasse num deserto bem quente e aquela miragem surge. Talvez quando eu fizer a próxima graduação, talvez quando eu tiver o carro X, quando eu tiver a casa Y, quando você se sentir adequado ao mundo. Só que isso não vai acontecer. Porque as pessoas que têm um chamado, elas não conseguem ignorar isso para sempre. Ou então logo a não adequação a esse chamado vai se tornar uma dor profunda de busca por significado. Você vai olhar para o mundo ao seu redor, para tudo que você faz, para o ceder à conformidade, e isso não vai ter eco dentro de você. Não vai gerar significado. Talvez seja aquela busca que Aristóteles trouxe sobre a eudaimonia, esse sentimento profundo de felicidade e realização. Mas o mundo é mais pobre por você não executar a sua visão. A grande realidade é que você se sente só por falta de conexões autênticas, de se cercar de pessoas que estejam nesse jogo da visão. Talvez você esteja procurando uma brecha nesse véu, mas a real muito simples é que você precisa olhar para dentro. Requer uma consciência profunda. As soluções, os mapas externos não vão fazer o líder visionário dentro de você romper o véu. Não vai. Porque quando você olha para dentro, a sua essência olha de volta para você. E é somente com a força e o comprometimento da sua essência que você vai conseguir rasgar o véu e sair desse sentimento de inconformidade que você está aí. De não pertencimento ao mundo. De que todos podem errar, minha equipe pode errar, minha família pode errar, todo mundo pode errar, menos você. Desse burnout de domingo à noite por não conseguir solucionar a semana toda dentro do domingo. Dessa solidão profunda de não ter com quem conversar. De olhar para o mundo e não encontrar representantes.
de ficar perdido em labirintos lógicos. Eu já estive aí. 7 anos atrás, buscando a 6ª graduação incompleta, algum rótulo que colasse em mim e que me fizesse pertencer ao mundo. Perdido, inconforme, até que eu olhei para dentro. Mas piorou quando eu olhei. Porque quando eu olhei veio o autoconhecimento. E eu sei que você também já procurou essa solução do autoconhecimento. E parece que você se embolou e se perdeu mais nesse processo. Porque não basta se conhecer. Tem que haver consciência profunda de si. Só que a consciência profunda de si também é a consciência profunda do outro. Por isso o visionário tem que ser um líder. Por isso que para você ser ouvido, você precisa ouvir. Para ser compreendido, precisa compreender. É preciso olhar para o mundo e compreender o que está errado nele. E se comprometer com essa sua visão de mundo. De dar esse passo, de olhar para dentro e olhar para o outro. Eu vou ter que ser um pouco contra o que trouxe Vincent Falcone, que liderar é bater meta com um time fazendo certo. Teve um líder há 2000 anos que discordava um pouco dessa coisa de liderar e bater meta, sabe? Era um pouco mais visionário. Houveram líderes mais recentes, Mandela é um exemplo deles. E existem tantas pessoas que te inspiram e que você não está percebendo que você precisa dar o passo e rasgar o véu. Rasgar o véu não por você somente, mas a liderança, ela liberta e inspira. Quando você abrir o véu dessa dissonância interna sua, desses labirintos e miragens, e der o passo adiante, esse rasgo que você deu na realidade, é por onde vai entrar a luz, que vão atrair outros visionários. Liderar é sobre libertar consciências. E essas consciências, cara, é o que o mundo está precisando. Tá cheio de gente inteligente. E a inteligência não te liberta da alienação. Quanta gente inteligente você viu esses últimos anos, profundamente alienadas. O despertar, ele é da consciência. O líder consciente é o que os negócios precisam. Mas não é porque os negócios precisam. É porque os negócios existem para atender a sociedade, a humanidade. E a humanidade precisa de consciência. Somente um líder consciente e visionário vai construir e libertar para uma visão de mundo. E a grande real que eu abri lá no começo é que esse lugar que você olha para fora de você, essa posição de alguém que te represente, que seja o líder, a referência para você, e que está vazia e não está ocupada por ninguém, é porque esse lugar é seu. Você é a sua representação de liderança no mundo. Haja. Nos dê sua visão. Porque só uma liderança visionária pode mudar o jogo. Seja a liderança que você quer ver no mundo. Porque você já tem esse chamado. Aceita esse chamado. O mundo vai ser melhor assim.